Olá, nós vamos resolver o problema. Calcule a integral na curva C ds x² mais y² mais z com o vetor r de t, que caracteriza a curva C, sendo cosseno de t, seno de t, t, sendo que o t varia de 0 até 2π. Bom, então para a gente fazer esse processo de integração, uma integral de linha, a gente vai primeiramente calcular a derivada deste vetor r de t. Então vamos fazer esse procedimento. Então está aqui r' de t. Bom, a derivada do cosseno ela é menos seno de t. A derivada de seno de t é cosseno de t. E a derivada de t é 1. O segundo passo é a gente calcular a norma desse vetor derivado do vetor r de t. Vamos colocar aqui t. Então, aqui a gente vai fazer a raiz quadrada de cada uma das componentes dele ao quadrado. Então, menos seno de t ao quadrado mais cosseno de t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Bom, esse termo aqui, seno de t ao quadrado negativo, como está elevado a expoente par, ele será um valor positivo. Então, a gente pode escrever seno ao quadrado de t. E cosseno de t ao quadrado, a gente vai ter esse termo. Então, essa soma, a gente sabe que ela é igual a 1. E como 1 ao quadrado é igual a 1 também, o valor aqui dessa norma é raiz quadrada de 2. E agora a gente vai montar o processo, montar a integral para a gente fazer o cálculo. Então vai ser a integral da função x² mais y² mais z. ds é a mesma coisa que a norma do r' de t dt. E esse processo de integração a gente vai fazer de 0 até 2π em t. Pronto. Então agora vamos aqui substituir o valor dessa norma. Então vamos ficar com a integral de 0 até 2π. E agora a gente pode logo substituir aqui x² mais y² mais z. Então o nosso x ele é igual a cosseno de t. Então essa integral é cosseno ao quadrado de t mais o y² de t, que é seno ao quadrado de t, mais o z, que é igual a t, vezes raiz de 2 dt. Pronto. Bom, quando a gente vai agora continuar o processo de integração, a gente verifica que a gente tem aqui novamente a mesma identidade trigonométrica que a gente identificou aqui. Ou seja, esse termo aqui ele é igual a 1. Então essa integral ela vai ser simplesmente 1 mais t raiz quadrada de 2 dt. Esse raiz quadrada de 2 a gente pode colocar para fora da integral. E a gente vai ficar então com a integral de 1 mais t dt. A integral de 1 dt é o próprio t. E a integral de t dt é t ao quadrado sobre 2. E a gente vai aplicar aqui os limites 0 até 2π. Pronto, então substituindo os valores, raiz quadrada de 2
vezes 2π mais, a gente vai ficar 2π ao quadrado, né? A gente pode escrever logo 4π ao quadrado sobre 2. Menos, aí quando a gente substituir o zero, vai ficar 0 mais 0 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 0, né? Logo, continuando aqui, raiz quadrada de 2. Aqui a gente pode simplificar, fica 2 aqui. E aí a gente pode isolar esse 2 e o π. Então a gente pode até escrever aqui na frente, 2π vezes 1 mais π. E dessa forma a gente tem então o resultado dessa integral. Vamos agora calcular o rotacional desses dois vetores. Então, primeiramente, a gente vai lembrar a equação de base para a gente determinar o rotacional de um vetor f. Então, a gente tem esta definição aqui. dρ fz dρ y menos dρ fy dρ z na direção y, mais dρ fx dρ z menos dρ fz dρ x na direção j, e mais dρ fy dρ x menos dρ fx dρ y na direção k. Agora então nós vamos aplicar essa equação para a gente determinar, né, os valor do rotacional. Vamos começar aqui com a letra A. Então, o que a gente pode verificar, né? A gente tem aqui x ao cubo mais y ao quadrado como componente fx, componente fy e componente fz. Então, a gente pode escrever aqui logo rotacional de f. Então, dρ fz dρ y é a derivada dessa expressão aqui em relação a y. Como não tem y nessa expressão, essa derivada é igual a zero. Menos o dρ fy dρ z. Então, essa derivada aqui em relação ao z, ela é 4z ao cubo. Então, a gente vai ficar com 4x ao quadrado, y ao quadrado, z ao cubo. Isso na direção y. Mais dρ fx dρ z. Então, essa derivada aqui, como não tem o z, essa derivada é igual a zero. Menos dρ fz dρ x. Então, aqui vai ficar 2x z ao quadrado. Isso na direção j. Mais dρ fy dρ x. Então, 2x y ao quadrado z à quarta menos dρ fx dρ y. Então, vai ficar 2x ao cubo y na direção k. Então, podemos escrever aqui a forma final. Vai ficar o rotacional de f
igual a menos 4x ao quadrado, y ao quadrado, z ao cubo na direção y, menos 2x z ao quadrado na direção j, mais 2x y ao quadrado, z à quarta, menos 2x ao cubo y na direção k. Vamos fazer agora a letra B. No caso da letra B, a gente tem um vetor aqui em duas dimensões. Qual é a consequência disso? O rotacional ele não terá algumas componentes. Por quê? d-ρ-fz, d-ρ-y vai ser igual a zero, porque a gente não tem componente fz. O componente fz é igual a zero. d-ρ-fy, d-ρ-z também será igual a zero, porque como a gente não tem componente z, essa derivada também não existe. d-ρ-fx, d-ρ-z também não existe. E d-ρ-fz, d-ρ-x também não existe, porque d-ρ-fz é igual a zero. Logo, a gente vai ter apenas essa componente na direção k. E a gente vai escrever, então, d-ρ-fy, d-ρ-x, a derivada desta componente aqui em relação a x vai ser simplesmente y ao quadrado. Menos d-ρ-fx, d-ρ-y. Então, a derivada de cosseno de y é menos seno de y. Então, a gente vai ficar aqui com menos x seno de y. Tudo isso na direção k. Então, fazendo aqui os cálculos, y ao quadrado mais x seno de y na direção k. Pronto, então a gente calculou o rotacional desses dois vetores. Bom, agora a gente vai calcular o divergente dessas duas funções vetoriais. Então, vamos lembrar aqui a questão da nossa equação para o cálculo do divergente de f. Então, a gente vai simplesmente somar d-ρ-fx, d-ρ-x, d-ρ-fy, d-ρ-y e d-ρ-fz, d-ρ-z. Vamos então fazer primeiramente aqui para essa letra A. Então, a derivada dessa componente x aqui em relação a x vai ser a derivada de x ao quadrado multiplicado pelo que resta aqui. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. A gente pode logo, inclusive, multiplicar aqui por esse 10. Então, vai ficar 20x log natural de yz mais d-ρ-fy, d-ρ-y. Então, vai ficar simplesmente x vezes z mais d-ρ-fz, d-ρ-z. Então, vai ficar simplesmente x log natural de y. Então, esse é o divergente dessa letra A. Vamos agora fazer o mesmo procedimento para a letra B. Então, a derivada do seno de x em relação a x é cosseno de x. E a derivada do cosseno de x, do cosseno de y em relação a y, é menos seno de y. Então, vai ser simplesmente cosseno de x mais seno de x, seno de y. Com isso, então, a gente faz a determinação do divergente. É isso aí. Até a próxima!